Neste documentário, começarei com o vulcão Poás. Poás é um dos mais ativos vulcões da Costa Rica. Veremos mais adiante os jardins de Cachoeira de La Paz. Depois disso, vou mostrar-lhes a Estação Biológica La Selva, que tem uma das maiores densidades de biodiversidade no mundo. Eu vou te mostrar a plantação de café doca, mundialmente famoso. De lá, nos iremos para o Parque Nacional Manuel Antônio, que fica entre os 12 mais belos parques do mundo. Você vai ver um macaco búzio e outros hábitats enquanto você estiver viajando em um passeio do barco no Rio Sarapiquí. A partir daí, você vai ver a floresta da chuva do teleférico. No final, as fontes termais Valdi será a partir do sopé do vulcão Arenal. Divirta-se! Poás é um dos mais ativos vulcões da Costa Rica e um dos lugares mais frequentados por visitantes. Localizado sobre 1,5 hora de San José, é um símbolo poderoso das forças geotérmicas que formaram Costa Rica. Você pode fazer o tour de 68 km, navegando ao longo dos campos sem fim de café e fazendas de flores que margeiam a área ao redor do parque. A melhor época para visitar é durante as horas da manhã. Nuvens aparecem geralmente no período da tarde, o que torna difícil para apreciar essa paisagem. Porque estamos em 8.885 metros acima do nível do mar, em um dia claro, você pode ver tanto o Pacífico e o Atlântico. Como estamos no carro, disseram-me que em cada 1000 pés de elevação a vegetação é diferente completamente e que também era visível. Fiquei surpreso. Quando chegamos no parque, senti uma mudança significativa nos níveis de oxigênio no ar ambiente. Devido à presença de chuva ácida no ar, nos disseram que não mascar chiclete ver água. Aqui você pode ver esta planta chamada Poás. E essa é a razão para o nome deste vulcão Poás. Como de costume, as plantas chamadas pobre-homem guarda-chuva estavam presentes em uma abundância. As folhas são muito ásperas no lado oposto. Nos velhos tempos, elas foram usadas para limpar e polir as panelas de caça. Depois de 15 minutos a pé do centro visitante, a cratera principal oferece uma vista quase espetacular. 1 km de diâmetro, a piscina cratera de ácido sulfúrico borbulhante anda e emite fumaça no ar. A cratera desce quase 1000 pés. Em pé na borda, o cheiro de enxofre no ar é quase insuportável. Os efeitos da chuva ácida podem ser vistos na vegetação circundante da paisagem. O vulcão é um estratovulcão ativo que entrou em erupção 39 vezes desde 1828. Em 25 de janeiro de 1910, o vulcão expeliu 640.000 toneladas de cinza. Entre 1952 a 1954, as áreas próximas foram bombardeadas de cinza e rochas. Desde então, os Poás têm mantido um perfil baixo, mas em 1989 o parque foi fechado devido a emissões de gases de enxofre perigosos. Suas erupções semelhantes geysers de água barrenta e vapor deram-lhe a reputação de ser o maior geyser do mundo. Durante os últimos 5 anos, tem tido uma atividade de erupção menor, uma vez por ano. A última atividade principal era a segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014, ao meio-dia, quando quase 1 milhão de toneladas de cinza foi ejetado juntamente com uma enorme coluna de fumaça e vapor, 1000 metros no ar. O fenômeno, chamado explosão freática, ocorrido devido a uma reação entre o magma e a água na fronteira sul do lago no interior do vulcão.
No entanto, isto não foi uma erupção do vulcão e não chegou lá. Existem 2 lagos de cratera perto do Bruno. Ao norte do lago é conhecida como a Laguna Caliente. Está situado na cratera de cerca de 1 milha de largura e 1000 metros de profundidade. Quando está nublado, pode-se ver o enxofre borbulhante. Uma chuva verde alimenta o lago fundo, rodeado de fumaça e vapor subindo. A água do lago está vazando constantemente através de fissuras na rocha quente, evapora-se e cria bolas de vapor. Quando a pressão nestes bolsos excede o peso de água de cima, o vapor irrompe em geysers como um foguete, atingindo 820 metros de altura. Na verdade, é a maior cratera ativa do mundo. O vulcão oferece um exemplo excelente e o fim dos efeitos da chuva ácida. Em torno da caldeira e vários quilômetros na direção do vento, a vegetação é atrofiada marrom e preto pela umidade contaminada que cai das nuvens onipresentes perto do topo. A acidez varia após a chuva e as mudanças na atividade vulcânica, às vezes chegando a um pH de quase 0. No entanto, a maior parte do tempo, o seu nível de pH é 1. Portanto, suporta pouco ou não vida aquática. Após Covas Ijen, na Indonésia, é provavelmente o segundo lago mais ácido naturalmente no mundo. O fundo do lago é coberto como uma camada de enxofre líquido. Gases ácidos criam chuva e neblina ácida, causando danos em torno do ecossistema e muitas vezes irritação para os olhos e pulmões. Além da sua atividade vulcânica, este parque nacional oferece 4 diferentes hábitats. Isso é uma área relativamente pequena e prova da incrível biodiversidade de Costa Rica. Os 4 hábitats são as seguintes: o mar de Arrayanes, uma floresta atrofiada, floresta nublada e zonas com escassa vegetação. Há 79 espécies de aves no parque, incluindo tordos e o beija-flores. Entre os mamíferos que podem ser encontrados aqui são os coiotes, gambas, ondinhas de cauda longa e alguns pequenos felinos. Se você vê um esquilo verde-amarelo, olha bem, porque é o esquilo de cor verde-amarelo de Poás e, como seu nome implica, só é encontrado neste parque e não em qualquer outro lugar em todo o mundo. Um dos mais interessantes ecossistemas do parque é o anal ou floresta trúfia, onde samambaias, dura e árvores tipo bonsai não podem crescer muito devido à chuva ácida que está emanando do vulcão. Eles estão bem conservadas, mas curtas trilhas ao redor das crateras e a floresta. Trilha do Mirador da Cratera é uma meia milha de comprimento e é uma estrada pavimentada que acaba a cratera circundante. A trilha de lado, que leva 20 ou 30 minutos para cobrir, leva ao interessante Lago Botos, mencionado acima. Trilha Cebolinha, nome de uma árvore do mesmo nome, também carrega uns 30 minutos para caminhar e levá-lo através da floresta. É importante notar que o clima aqui é muito úmido e que mesmo se não chove, você precisará de um bom sapato para estradas enlameadas, bem como uma capa de chuva e camisola. Nas encostas do Nordeste e a 20 minutos de carro do vulcão Poás, o Jardim da Cachoeira de La Paz é o refúgio de vida selvagem, que cobre cerca de 40 hectares, 30 hectares de pastagem e floresta de nuvens, assim como um jardim de orquídeas. É a atração ecológica da propriedade privada mais visitada na Costa Rica. Aqui, você vai encontrar tudo o que você quer experimentar na Costa Rica. Selvas exuberantes, cachoeiras majestosas, borboletas esvoaçantes e beija-flor caprichoso. O clima em torno de La Paz pode ser espetacular,
aproximadamente 65 a 75 Fahrenheit. A área recebe uma média de 14 ou 15 metros de chuva por ano. Recomendamos um poncho ou guarda-chuva, uma vez que a chuva parou. Fomos e exploramos os jardins Cachoeira de la Paz. O proprietário transformou o lugar em uma espécie de parque temático. O parque possui plantas exóticas, interessantes em todo o lugar. Tem também a reserva da vida selvagem com mais de 100 espécies de animais resgatados em um programa de educação ambiental. Em Jardins da Cachoeira de la Paz, não só você vai experimentar o grande poder da natureza, mas também o seu lado mais suave. Este é o lar do maior observatório da borboleta no mundo. A estrutura fechada permite que as borboletas voem livremente através de seu hábitat natural. Esta é uma incrível oportunidade educacional como um guia no local pronto para responder a quaisquer perguntas. Um laboratório no local é um terreno fértil para inúmeras espécies esboçantes. Oferece uma perspectiva interessante sobre os estágios do desenvolvimento da espécie mais colorida de Costa Rica. Com mais de 4.000 criaturas frívolas no observatório, ao mesmo tempo, os hóspedes ficaram encantados com um possível beijo de borboleta ou dois. Jardim de Cachoeira situa-se na selva, se adaptaram ao seu observatório pela adição de uma área de visão coberta perto do laboratório. Esta adição permite aos nossos clientes ver borboletas, independentemente de que o mar e a natureza tenham em mente para o clima. Seu laboratório permite que os hóspedes vejam as borboletas de perto, como elas emergem de seu casulo ou em outras fases do seu crescimento, como borboletas sintonizadas com o tempo. Como são nuvens, eles serão direcionados para a parte coberta ao menor sinal de chuva. Paramos para o jardim de beija-flor. É a casa de 24 espécies destas pequenas criaturas de cores vibrantes. Aqui na Costa Rica, há uma variedade de espécies do que em qualquer outro lugar do mundo. Informou que aproximadamente 57 beija-flor diferentes foram vistos na Costa Rica. E você pode ver mais de 40% deles aqui. Beija-flores, como a maioria das aves, não têm praticamente nenhum sentido de olfato. As flores que os atraem tendem a ter pouca ou nenhuma fragrância. Aparentemente são dirigidos por seus recursos de alta visibilidade e produção do néctar. Os alimentos estão espalhados por todo o jardim, por isso é fácil de observar suas interações e hábitos de alimentar-se. Era tão fascinante ver os beija-flores tão perto. Batem suas asas cerca de 55 vezes por segundo. Sua velocidade normal de voo é de cerca de 25 milhas por hora. Sua idade média é de cerca de 4 anos. Foi emocionante ver esses pássaros pequenos. Eu queria ficar lá mais tempo, mas era hora de seguir em frente. Em seguida, fiz um passeio pelo Jardim de Orquídeas Exóticas e Lagoa dos Sapos. Não há nada mais bonito que uma flor orquídea que floresce. Na verdade, é tão fascinante. Aqui encontramos o sapo dardo envenenado e o sapo folhe verde. Foi tão difícil de encontrá-lo, mas o nosso guia apontou para nós. Ele nos contou como predadores aprendem a não comê-los por suas cores brilhantes. Se o fizerem, eles ficam muito doentes ou até mesmo morrer. Este lugar é incrível. Eles não têm reparado no desgaste quando se trata do cuidado de animais. Eles explicaram que os animais em La Paz chegaram lesionados e não poderiam retornar a seu hábitat natural, ou em alguns casos foram confiscados de traficantes ilegais ou criadores. La Paz resgata e reabilita animais capturados em seu hábitat. Apenas aqueles que não podem ser devolvidos a seu hábitat natural
vivem permanentemente em refúgio. Nós tivemos essa grande oportunidade de ver alguns gatos selvagens de perto. Aqui há um carro de boi que foi usado para transportar os grãos de café a partir da costa. Então, nós temos uma área coberta com vários tucanos. O tucano está em caça nas florestas tropicais da América do Sul. Com sua plumagem cor de grandes dimensões, tornou-se uma das aves mais populares do mundo. O seu pico é de 7,5 centímetros de comprimento. Este pode ser visto como uma característica desejável de acasalamento, mas se assim for, ambos macho e fêmea tucanos possuem. Na verdade, ambos os sexos usam suas contas para pegar pedaços saborosos e jogá-los para seu parceiro durante um ritual de acasalamento. O seu pico é um osso que realmente contém uma grande quantidade de ar, enquanto seu tamanho pode deter os predadores e de pouca utilidade se eles lutam entre si. Para esse bico fêmea é útil como uma ferramenta de potência. Ave usá-los para alcançar frutos nos galhos que são pequenos demais para suportar seu peso e também para limpar as suas penas. Aqui há também os papagaios. Estas aves têm a inteligência e temperamento de um menino de 2 anos. Comem quase exclusivamente uma deliciosa quantidade de sementes, nozes, frutas e vegetação. Papagaios são emparelhados em pares monogâmicos, com casas construídas em troncos ou ocos de árvore. Eles têm 4 dedos em cada pé, 2 apontando para frente e 2 apontando para trás. Está considerada a habilidade necessária para se agarrar ao ramo de árvores ou levantando comida. Chegamos à área de macacos. Estes macacos são diferentes na aparência de outros primatas da América Central. Macacos búzios são famosos pelas vocalizações incríveis feitas por adultos do sexo masculino. Seus gritos podem ser ouvidos mais de 1 quilômetro de distância através da floresta. Eles costumam fazer chamadas ao amanhecer e ao anoitecer ou em resposta a pessoas, aviões, chuva, trovão ou outros búzios. Alguns concluirão que o biólogo viu utilizá-lo como um mecanismo de separação entre os indivíduos ou para comunicar-se dentro do grupo. Os búzios raramente dizem tchau, exceto para viagens entre as ilhas de árvores no mesmo hábitat, e são relativamente comuns na floresta de Costa Rica. Como é esperado, a área era muito popular entre os turistas. Um casal de macacos reconhecem seus próprios nomes. Era hora de uma pausa para o almoço. O restaurante oferece uma grande variedade de alimentos em seu buffet. Sentei-me ao lado desta pequena cachoeira. Eu estava tão cansado e merecia esta oportunidade. Depois do intervalo, fui a ver suas famosas catedrais. O caminho do Niágara dá ao viajante a oportunidade de visitar 5 cachoeiras diferentes. O acesso é através de uma escada de metal suspensa que penetra no verde intenso da floresta nublada e ar carregado de sonhos. Esta trilha verdadeiramente espetacular segue o curso das cachoeiras do Rio de la Paz, que estão cerca de 5.000 metros nas costas do vulcão Poás. O rio corre para baixo do barranco, engrena cerca de 5 km, resultando em uma notável série de cachoeiras. A primeira das cachoeiras é o Templo de Cachoeira. Mergulha 104 metros sobre um penhasco em uma piscina com plataformas de observação cobertas de vegetação tropical exuberante e uma ponte que oferece vistas únicas sobre a cachoeira. As plataformas ao longo do caminho nos dão luxo de ver as cataratas de cima, abaixo e o centro manchada por sua pulverização. Após o rio abaixo, escada de metal se apega ao penhasco a descer para a segunda e mais alta das cataratas, a famosa Margem Branca, medendo 40 metros 131 pés.
Os pontos de vista são em todos os lugares ao longo do encosto, em cima e abaixo da cachoeira. Uma plataforma que permite observar o estrondo ensurdecedor de Marcha Branca 50 pés abaixo. Este trilho desafiador continua ladeira abaixo por escadas de aço resistente, até que termina em 3 varandas. Desde que estes pontos de vista podem ver Catarata Encantada, é 65 pés. Sua contraparte menor, a Cachoeira Escondida, e a borda de Cachoeira Final, Cachoeira de la Paz, que é de 110 metros de altura. Para ver a Cachoeira de la Paz em toda sua glória, você deve dirigir ou caminhar ao longo da via pública que passa mesmo em frente a ela. A cachoeira e a área circundante sofreram muitos severos danos num terremoto de magnitude de 6,1 a 8 de janeiro de 2009. O deslizamento de terra danificou a estrada que corre ao lado da cachoeira. Uma vez que elas chegam no final da estrada, será dado conta que cairão cerca de 400 passos. Pode optar por subir de volta através do desfiladeiro, ao longo do caminho que verão, ou levar o serviço de transporte gratuito fornecido pelos jardins que eles levam de volta à área da recepção. Vamos aplicar o caminho mais fácil e saltar para o serviço de transporte. A estação de Lógica La Selva está localizada na lateral do Caribe, no Cadeira Montañosa Central, perto da cidade de Puerto Viejo de Sarapiquí. É uma viagem de 2 horas e meia desde San José e oferece uma excelente excursão de um dia cheio de animais selvagens. Mais de 100 espécies de mamíferos e 440 espécies de aves foram identificados aqui, incluindo as araras. A reserva é gerenciada pela Organização para Estudos Tropicais. Tem vários quilômetros de trilhas acessíveis, muito bem conservados. Costa Rica é considerado possuir a maior biodiversidade do mundo, enquanto cobre apenas 1/3 de uma percentagem da superfície da Terra, do tamanho de West Virginia. Costa Rica contém 4% das espécies que são estimados que existem no planeta. Centenas dessas espécies são endêmicas de Costa Rica, o que significa que elas não existem em nenhum outro lugar mais no planeta Terra. Estas espécies endêmicas incluem sapos, cobras, lagartos, pintacelos, peixe-flores, tupeiros, ratos, ciclédeos e burros, entre muitos outros. Se você quer ver a maioria em um só lugar, La Selva é o lugar certo para ir. Os melhores momentos para a observação da fauna são cedo de manhã e à noite, especialmente em torno de poços de água. Os caminhantes e observadores de pássaros irão encontrar excelentes trilhas na Floresta Virgem. O rio Sarapiquí é um ótimo lugar para obter suas emoções com rafting ou canoagem. Se você quer uma viagem mais silenciosa, pode visitar a plantação de banana, papara noturna do chocolate ou jardim de borboletas. Se você quer ficar aqui por alguns dias, este lugar tem também seu próprio hotel. A Floresta Verde Lodge tem 570 hectares de reserva florestal incrível, com oásis de encanto e serenidade total. A pousada tem uma ponte pensil que liga o ecohotel com a reserva de floresta tropical. Sobre os motivos, poderão desfrutar de um passeio ao longo dos corredores de palha adornados com plantas tropicais. Também, uma convidativa piscina perto da área de sala de jantar. É um lugar fresco, espera por você relaxar e se refrescar após um dia de aventura explorando a selva. Hotel é localizado perto do rio Sarapiquí. Dispõe de quartos encantadores. O rio sobe acima do piso da selva em plataformas elevadas, com vistas únicas sobre a vegetação circundante. Os quartos podem acomodar 4 pessoas em camas de solteiro. Os 5 bagalões de floresta tropical
foram recentemente remodelados. Estão dentro da floresta perto do Jardim Botânico. Tem ar-condicionado para ambos. Neste parque, os morcegos são abundantes e durante o dia é muito difícil encontrá-los. Os morcegos desempenham um número de funções importantes em ecossistemas florestais tropicais. A maioria dos morcegos voam à noite para se alimentar de insetos, mas alguns morcegos é especializado em peixes e rãs mesmo. Aqui está a galeria do cupim escondido no tronco de uma árvore à direita do morcego. Dada a grande diversidade do ecossistema de Costa Rica, pode ser uma surpresa que apenas 200 espécies de mamíferos metade são morcegos que vivem aqui. Até hoje, todos os grandes e muitas populações de pequenos mamíferos estão sujeitas a extrema pressão de caça ou destruição do hábitat. E só recentemente, aqui as populações de grandes mamíferos em parques nacionais estão começando a se recuperar. Costa Rica mostra a conservação da biodiversidade dos países em desenvolvimento. Mais de 27% das terras do país têm um status de proteção como parques nacionais, refúgios de vida silvestre, reservas florestais e muito mais. O governo de Costa Rica é ativo na proteção de sua biodiversidade por serviços ecológicos que prestam. O governo impõe um imposto de 5% na gasolina para gerar renda para pagar os proprietários que se abstenham de registrar em suas terras, em vez disso, a plantações de árvores. Isso fornece aos costarriqueños, os ticos, como elas se denominam, incentivos para se tornar agricultores ativos de árvores em vez de gado. Fazendas de árvores fornecem habitat para animais selvagens, o que permite um certo grau de biodiversidade permanente dos recursos naturais que os seres humanos usam nestas áreas. A biodiversidade de Costa Rica contribui para muitos serviços ecológicos prestados pelo ambiente. Todos os aspectos do ecossistema de diferente diversidade de espécies de plantas, de espécies animais, contribuem para amenidades naturais, tais como a purificação de água, abastecimento de alimento, combustível, fibra, bioquímico, nutrientes, andar bicicleta regulando o clima, polinização e dispersão de sementes, só para citar alguns. Como a diversidade de espécies aumenta, existem mais destes serviços. Biodiversidade tem contribuído para a economia de Costa Rica. Ecoturismo leva $1.920.000 em receita para o país. Ecoturismo é definido como turismo para ambientes exóticos, muitas vezes ameaçados naturalmente, especialmente para apoiar os esforços de conservação e observar a vida selvagem. A abundante biodiversidade de Costa Rica fez o país um destino atrativo para o turismo ecológico. 39% dos turistas citam a natureza como o principal motivo para visitar o país. Rentável indústria de ecoturismo atrai empresas para tirar proveito desses recursos através da proteção e preservação do mesmo, ao invés de consumi-los. Uma das ameaças para a biodiversidade da Costa Rica é a população crescendo rapidamente, o desenvolvimento das costas para a indústria de turismo e as práticas agrícolas nocivas, as quais contribuem para a poluição e a degradação ambiental. A prática causando maior preocupação para o ambiente na Costa Rica é o desmatamento. Costa Rica tem a quarta maior taxa de desmatamento do mundo. Quase 4% de suas atuais áreas florestais é cortadas a cada ano. As árvores da terra para o gado são removidas. Esta é a causa mais comum de desmatamento. Esta forma de dano ambiental, juntamente com as monoculturas, leva a áreas onde apenas algumas espécies de plantas estão presentes. Em última análise,
a diminuição da diversidade de plantas leva a uma diminuição da diversidade animal. Costa Rica tem um rico solo vulcânico, diferentes climas e elevações que são fatores importantes e determinantes para fornecer o melhor café. Situado na encosta do Alajuela, as plantações de café toco são amplamente conhecidas em toda Costa Rica e todo o mundo árabe por sua alta qualidade de café. Visitamos a fazenda para saber mais sobre o processo de como o café chega das plantações verdes para nosso corpo. A fazenda Doca nasceu em 1908 e foi crescendo como o café de Costa Rica há mais de 100 anos. A propriedade é a família Vargas, já há 3 gerações. A fazenda utiliza o mesmo velho molino importado da Inglaterra para alimentar a sua fábrica de processamento. É um prédio rústico, recentemente designado como Patrimônio Histórico Arquitetônico pelo governo de Costa Rica. Portanto, a propriedade Doca ganha o prêmio de adquirir o seu nome. 3 gerações. As sementes são plantadas em vasos pequenos e aí permanecer durante 3 meses, até que sejam suficientemente fortes para serem transferidas para vasos normais. As mudas foram mantidas neste pote por cerca de 1 ano, antes de ser transferido para a plantação, de onde leva 4 anos para atingir a maturidade. Depois de 25 anos, quando as árvores de café não produzem grãos de alta qualidade, são cortadas e substituídas por árvores mais jovens. As raízes do cafeiro são consideradas as melhores para a combustão lenta e constante. Estas raízes são secas e vendidas ou restaurantes caros em Costa Rica, especialmente para fazer churrasco de frango. Agora, a pele de frutas vermelhas vibrantes estão maduras e prontas para serem apanhados. Tudo em Doca é feito à mão. Mais de 400 funcionários atendem 1,6 mil hectares de café durante a época de colheita. O salário é pequeno, mas fornece completa habitação para os trabalhadores e suas famílias, que vêm principalmente de Nicaragua. Muitas árvores frutíferas, como banana, manga e abacate, são plantadas entre a plantação de café para atrair pragas longas de vaga de café. A vaga de café, ou cerejeira, tem 2 grãos dentro. Algumas das cerejas na planta têm um único carvão interno, com forma ligeiramente diferente e é conhecido como caracolilho. Estes grãos, caracóis, fazem um tipo completamente diferente de café. Uma vez que os frutos são colhidos, os grãos são extraídos da pele e são enviados para a área de recepção da planta, onde é canalizada para uma cuba cheia de água. Os grãos de alta qualidade vão para o fundo e de menor qualidade, que são flutuador menos denso para o topo. Então, os grãos mais densos são canalizados para outra parte da planta, onde são deixados fermentar durante 40 horas, para que eles possam ser goma. Eles são então transferidos para uma área eterna, onde você vai rodar a cada 45 minutos, durante 4 dias. Como ela seca no sol quente. Durante a estação das chuvas, o café é secado no moinho, um processo que é evitado sempre que possível, uma vez que ele faz o mesmo sabor delicioso quando os grãos são secos ao sol. Uma vez que os grãos são secos, são colocados em sacos e armazenados por 3 meses em um lugar seco antes de serem removidos de sua habitação pergaminho natural e exportados para assar. Todos os grãos, desde o início do processo de moagem para o fim, são úteis. Os grãos de cor clara são considerados a mais alta qualidade, que são os secos ao sol, são considerados os melhores, e a combinação de luz e feijão escuro são de grãos de menor qualidade. Em Doca, 70% dos grãos são vendidos por empresas como Starbucks, Pitt Coffee e Green Mountain Coffee.
onde normalmente é misturado com grãos de maior qualidade, são postos. O 30% é torrado em casa para o restaurante da propriedade e vendido localmente na Costa Rica. O ponto alto do tour foi a degustação de café. As estados de Oca produz 8 misturas de café: State Berry, Rabanada, Europeia Torrada, Torrado Expresso, House Blend, mistura de café, descafeinado e orgânico, que variam de suave a forte. Não era preciso dizê-lo, fiquei fascinado. Eu estava muito feliz e agradecido de ter aprendido muito sobre a história do café e passar por todo o processo. De San José, dependendo do trânsito, a viagem do Parque Nacional Manuel Antônio leva cerca de 3-4 horas. No meio do caminho, nos apenas antes de cruzar o rio Tárcoles, parou para almoço, a ver os famosos crocodilos do rio Tárcoles. Este rio é de 69 km de extensão e sua vasta hidrografia abrange mais de 1.200 milhas, ajuda a irrigar importantes áreas agrícolas. Além disso, o rio também contribui para gerar eletricidade. Este rio, no entanto, não é um bom lugar para a natação, já que está altamente contaminado. E é o rio mais poluído de Costa Rica. Transporta a maior parte do esgoto das cidades centrais. Este rio é mais conhecido por o número de crocodilos americanos. Diz-se que o rio Tárcoles tem uma das maiores populações de crocodilos no mundo, 25 crocodilos por quilômetro quadrado. Na maioria das vezes, esses grandes répteis podem crescer até um comprimento de 7 metros. Eles podem ser vistos nadando ao longo do rio ou absorver o sol ao longo das margens. Eu vi mais de 40 crocodilos como se estavam esperando alguém cair da ponte e ter uma refeição decente. Um par de meses depois de visitar este lugar, eu tinha lido a notícia de que um homem não identificado pulou da ponte no rio. Em alguns minutos, ele foi comido por esses crocodilos. Além de crocodilos, o rio também é compatível com mais de 50 espécies de aves nativas, costeiras e migratórias. O Parque Nacional Manuel Antônio é um dos 12 mais belos parques nacionais do mundo. Este parque fica ao sul de Quebec, na costa do Pacífico, 82 km de San José. O parque é facilmente acessível e tem uma boa seleção de hotéis e restaurantes. Desde o acesso ao parque em si é fechada para veículos. Deve ir em uma excursão para reserva, que atravessa o riacho. Ponce de León, explorador espanhol, em busca da fonte da juventude, descobriu Manuel Antônio em 1519. Em 1972, para as gerações futuras, o povo de Costa Rica decidiu preservar o parque. Devido às suas belas praias e rica vida selvagem, este é um dos parques mais visitados na Costa Rica. Embora seja o menor parque nacional do país, a deslumbrante beleza e diversidade da vida selvagem em seus 683 hectares é inigualável. Este parque recebe até 150.000 visitantes por ano. O habitat é composto por animais selvagens primários e secundários, com 109 espécies de mamíferos, incluindo guaxinins, iguanas, espinhosos, caldo verde preto, preguição 2 dedos e rosto branco, os macacos esquilos raros e adoráveis. O parque é também um lar de 184 espécies de aves, incluindo tucanos, pica-paus, abutres, tordos, periquetos e fações. Cobras e várias espécies de morcegos também são comuns. Aqui o verão nunca acaba. A temperatura média anual no parque é de 82 Fahrenheit, com uma temperatura mínima de 68 Fahrenheit. Neste dia, tivemos 95 Fahrenheit. Eu me encontrei ao longo deste pequeno rolamento de terra que fica no Pacífico.
Enquanto caminhava, o ar começou a ser mais pesado, devido à umidade, perfumado com densa vegetação, e viu como a chamado de pássaros e macacos. Tornou-se claro que era trópico. Como ele está ficando espediado a dominar macacos bebê em essa excursão no dossiê, explorar aves, e preguiçoso viu que a estrada terminava na praia com azul turquesa, cor de água, conhecida como Praia Escura. Esta pitoresca praia é uma areia branca de meia milha, crescente, que atravessa a profunda folhagem verde de um lado e uma enseada isolada do outro. As piscinas naturais são ideias para snorkeling. Os visitantes são alertados para não alimentar os animais ou deixar comida no caminho. Flotas de guarda estavam lá para aplicar a regra. No entanto, os turistas fazem-o deliberadamente para obter uma emoção de ver os animais em ação. Testemunhei os guaxinins que roubou comida com frenesi. Os macacos eram ainda melhores para roubar tudo na ponta do céu. Independentemente do impacto ecológico ambiental, foi muito divertido e interessante de ver tudo isso. A temperatura de água do mar é sempre quente, varia de 80 Fahrenheit a 88 Fahrenheit. Naquele dia ela estava muito confortável com 87 Fahrenheit. Esta praia tem uma diversidade marina com belos recifes de coral. Os golfinhos e baleias migratórias ocasionais também podem ser vistos aqui. Meus pés afundaram na areia e pareciam ondas contra as rochas, em ambos lados da lagoa. Eu comecei a acreditar que eu estava a milhares de milhas de qualquer lugar. As colinas arborizadas, varridas fez este destino impressionante, um visual que vale bem a pena uma visita. No caminho de volta para São José, o sol estava se pondo. Paramos em uma colina abrange a cidade de Chacó e praias. Embora Praia Chacó não é tão grande, muitos turistas vêm a ficar aqui e fazer bases de Chacó para viagens em toda Costa Rica. O Oceano Pacífico é conhecido por seu mundo de pesca deportiva. Nesta área há tipos de surf, mergulho e snorkel. Onde está a procura de São José e dos destinos turísticos mais movimentados, decidi fazer uma pausa e desfrutar de um ritmo de vida mais lento. Então, eu fui para um passeio de barco no rio Sarapiquí, localizado em uma área remota perto da fronteira com Nicarágua. É uma vila pequena e tranquila, ao norte de São José, nas terras baixas do povo do Caribe. A grande atração é conhecida como o lançamento de um barco turístico. A caminhada neste barco estreito leva cerca de uma hora fora com terra, que cabe confortavelmente 30 pessoas. Tem assentos de madeira e cadeiras de plástico com costas. Embora haja apenas uma linda fina de floresta natural nos margens do rio, eles estão cheios de vida selvagem, macacos, iguanas, crocodilos, aves, morcegos em miniatura e, claro, a sensação de navegar por um rio na selva. Foi-nos dito para se sentar e observarmos fauna a nosso redor. Você vai notar um safari real, se você pode trazer os seus binóculos. Macacos, preguiças, iguanas, crocodilos e uma variedade de pássaros estão tentando esconder, mas pode vê-los quando eles deixam a folhagem para cumprimentá-las na turma. As árvores estavam cheias de macacos buchos. Eles estavam pulando de um galho para outro e foi muito divertido de assistir. Enquanto sentimos contato com a natureza, relaxando no passeio do barco no rio Sarapiquí e admirando o ambiente inspirador, o guia do barco continua explicando sobre a flora e fauna do lugar. Ela nos mostrou um par de preguiços imóveis sentados em uma árvore. O preguiçoso cresce com o tamanho de um cão, de tamanho médio. Tem uma pequena cabeça e face plana, com nariz achatado, olhos pequenos e orelhas aparentemente rudimentares. Seus longos braços ossudos são bem desenvolvidos.
garras curvas que se dedicam à aderência nos galhos, das quais é suspensa quase toda a sua vida de cabeça para baixo. Eles passam até 18 horas por dia dormindo e enrolando com os pés juntos, como cabeça escondida entre as pernas dianteiras. A digestão é um trabalho preguiçoso tão lentamente quanto suas outras funções corporais. Sua taxa metabólica é a metade de outros animais de tamanho similar. E a comida permanece no estômago por até uma semana. Portanto, tem-se desenvolvido um grande estômago e trato intestinal para processar quantidades relativamente grandes de alimento digerido. Quando a natureza chama uma vez por semana, o animal cai no chão, onde ele acaba um pequeno buraco com as patas traseiras. Em seguida defeca, urina, cobrindo-o com folhas e a retornar-se a subida arbórea. Uma maneira fácil de encontrar preguiçosos é olhar por cima na folhagem verde ciclúpea, que constitui um dos favoritos de alimentos básicos a partir deles. As pessoas podem até mesmo se bronzear mais aventureiros, fingindo a morte da metade do mar. De repente, o guia apontou indicando luminoso para o tronco do mar. Nós não percebemos até que prestar muita atenção. Morcegos foram alienados completamente camuflados. Eles são conhecidos como grande poleiro putu erecto, em tocos de árvores e de ser cabeça arrogante e falsão em cima. Os morcegos são noturnos. Isso significa que eles dormem durante o dia e são ativos à noite. Estas espécies de morcegos preferem descansar nas comunidades. O guia também mostrou uma iguana, sapo do dardo do veneno e um lagarto Cristo. Ela também explicou que por que se chamou lagarto Cristo. E é porque elas andam sobre a água. Algumas pessoas foram de pesca no meio do rio e muito gentilmente nos mostrou sua captura do dia. O rio Sarapiquí é considerado um monumento histórico natural, desde que era um meio de transporte na guerra contra os filibusteros em 1856, onde os costarriqueños lutou para manter a liberdade de ameaça externa. No século XIX, Porto Viejo Sarapiquí era um porto fluvial de exportação de café, próspero e a única ligação com as terras costeiras da leste. As fortunas despencaram em parafuso com a construção de um porto na cidade de Limón e Moán. E hoje, o Porto Velho tem um ar um pouco desbotado. As atividades do terrorismo da Nicarágua fizeram isto uma área perigosa na década de 1980. Mas agora que melhorou a situação política, os barcos cruzam uma vez mais a antiga rota através do rio Sarapiquí e rio San Juan, na fronteira de Nicarágua, de onde você pode viajar a justamente do Tortuguero ou Barra do Pulular. As guerras de palavra ocasionalmente formam erupção entre Costa Rica e Nicarágua, mas não me interessa porque eu sou um visitante. Está quente aqui, estamos nos trópicos verdadeiros. Há grandes secções de Sarapiquí que a maior parte do ano estão inundadas e canais de água são meio vital da comunicação em toda a área. O Porto Viejo de Sarapiquí é uma pintoresca ecodestino fora do radar do turista que oferece inúmeras atividades para manter os amantes da natureza e caçadores de emoções como o coração batendo fortemente. De mountain bike, rapel, rafting, passeios a cavalo para observar pássaros e apreciar a vida selvagem e algumas das atividades que atraem visitantes para este destino. A aventura da floresta não pode ser completa sem o famoso teleférico da floresta tropical, criado para levar a consciência global sobre a importância das florestas tropicais. O teleférico atlântico da floresta tropical permite-lhe descobrir os segredos escondidos ao jardim suspenso da selva do ponto de vista deslumbrante. Os visitantes são 90 minutos entre as árvores da floresta, ou do céu cheio de plantas e animais que normalmente permanecem escondidos no jardim. Este mundo, pouco conhecido,
tem uma beleza incrível e extraordinária diversidade biológica. Passeio da Gôndola é um teleférico remodelado que cobre uma distância de 1,6 km pela floresta tropical. Este curso é muito seguro e muito tranquilo. Permite aos visitantes subir infinidade de sons diferentes da floresta. Esta área tem 1.200 hectares de reserva particular. Partilha uma fronteira de 6,2 milhas com o Parque Nacional Braulio Carrillo, que constitui uma zona tampão entre os parques e terra fazenda. Ao contrário de um deserto, a água é escassa na floresta tropical. Ainda assim, há uma intensa concorrência. A competição é por luz e nutrientes. Com muitos árvores altos formando um dossel de várias camadas, não há muita luz no chão da floresta. E a competição por luz é intensa. Às vezes, o chão da floresta pode ser relativamente nua porque simplesmente não há luz suficiente. Como esta competição como pano de fundo, a produção de epífitas e trepadeiras da floresta faz sentido. Ao invés de crescer enormes troncos para manter suas folhas para a luz, epífitas e trepadeiras são armadilhas, que crescem de cima para baixo. E aqui esta como funciona. Um macaco ou um pássaro come o fruto de uma epífita e corre voar para outro lugar, onde ela defeca. As sementes são incorporadas em uma rica pilha de fezes retidas na casca, uma varilha de uma árvore alta na copa, onde há mais luz. No caso de videiras, eles rapidamente estendem as raízes no solo para obter minerais abundantes. Epífitas podem crescer na árvore ou formarão um divisor de águas em declínio com suas folhas. A várzea é preenchida como uma mistura de água e fezes dos animais. No dossel, epífitas podem extrair minerais desta água retida. Não há nenhuma estratégia melhor, como nos mostra o estrangulador da figueira. As sementes germinam na coroa da capa e uma raiz desliza para o chão da floresta. Para fazer contato, imediatamente começa a enviar-se nutrientes e o figo responde à coroa para soltar raízes adicionais pelo tronco. Eventualmente, as raízes completamente cercam o tronco e começam a fundir, até na copa de figueira sombreada pelas folhas da árvore. O árvore adoece e morre, eventualmente se descompõe. Isto deixa o fio estrangulador ser alta, com raízes fundidas que formam um tronco oco de tão elevado como a árvore original. Obtendo a luz é apenas metade da história. Os nutrientes podem ser difíceis de alcançar. As fortes chuvas dissolvem os nutrientes da floresta. A base é lenta para dar minerais e estes são lavados rapidamente. As plantas, por isso, temem aos extremos para reter os nutrientes antes de serem levados. Em uma floresta temperada, muitos dos nutrientes são retidos. Não só as folhas se descompõem, e os nutrientes extras só são tomados como prazer por árvores. Quando a floresta abate, o solo restante é excepcionalmente rico e cuidado, sustenta a agricultura por muito tempo. Além disso, no calor deixa os trópicos descompor rapidamente e chuva ameaça levar nutrientes. Para interromper isto, a natureza é uma esteira grossa das raízes, geralmente formada à direita na superfície, e as folhas se descompõem e libertam os seus nutrientes diretamente para as raízes. Os nutrientes, por conseguinte, não são suscetíveis de ser arrastados. Este efeito é particularmente pronunciado nos solos mais pobres dos trópicos. Outro aspecto importante de competição por nutrientes é o papel dos fungos. Não só ajuda a fungos na decomposição de folhas caídas, mas muitos deles formam parceiras com nutrientes de raízes de plantas para mudar de câmbio de açúcares. Essas parceiras aumentam muito a capacidade das plantas nas florestas para obter nutrientes.
Depois que o passeio de teleférico terminou, vimos várias flores bonitas ao redor da área. Aqui estão alguns fatos sobre a floresta tropical. Cobrindo a menos de 2% da superfície total da Terra, as florestas tropicais do mundo são a lar de 50% das plantas e animais da Terra. Mais de 2.000 plantas de floresta tropical foram identificadas por cientistas que contêm propriedades anti-câncer. Cerca de um quarto de todos os medicamentos que usamos vêm de plantas da floresta tropical. Curare vem de uma trepadeira tropical e é usado como anestésico e relaxa os músculos durante a cirurgia. O quinino da árvore chinchona é usado para tratar a malária. Uma pessoa com leucemia tem 99% de chance que a doença entre em remissão por vincarrósia. Menos de 1% das espécies da floresta tropical foram analisadas por seu valor medicinal. Um trecho típico de 4 km² de floresta contém tanto quanto 1.500 plantas florescidas, 750 espécies de árvores, 400 espécies de aves e 150 espécies de borboleta. As florestas tropicais atuam como termostato do mundo em temperaturas que regulam os padrões climáticos. As florestas tropicais são essenciais na manutenção de água limitada e fornecimento de água potável na Terra. As florestas tropicais têm sido chamadas de joia da Terra e a maior farmácia do mundo, porque mais de um quarto dos medicamentos naturais foram descobertos lá. Elas também são responsáveis por 28% de oxigênio no mundo. A temperatura em uma floresta tropical raramente fica maior de 93 Fahrenheit e desce abaixo de 68 Fahrenheit. A umidade média é entre 77 e 88%. Chove muitas vezes mais de 100 mm por ano. Com a atual taxa de perda da floresta tropical, entre 5 e 10% das espécies da floresta são perdidas a cada década. Portanto, é nosso trabalho educar as pessoas de consciência antes que seja tarde demais. Saímos de San José no início de manhã para os Aços Termais de Valdí e ao longo do caminho paramos nesta bela cidade de Grecia La Juela. Esta pintoresca cidade está situada a cerca de 3.300 metros acima do nível do mar e tem uma atmosfera fantástica entre frio e ventoso, mantendo quase todo o ano clima frio. Esta área é um ótimo lugar para explorar com ambiente natural e intocada, além de ser uma das cidades mais limpas da América Central. Esta cidade é famosa por sua igreja de Nuestra Senhora de las Mercedes, de metal, ou Nossa Senhora da Misericórdia, de metal. Após a alvenaria templo anterior foi severamente danificada por um terremoto em 1882. Esta igreja gótica foi construída em 1890, com uma estrutura e chapas metálicas importadas da Bélgica. Duas lendas populares são conhecidas sobre esta igreja. A primeira é que a igreja era para ser em Punta Arenas, no Chile, e foi desembarcado por engano no porto de Punta Arenas, na Costa Rica, terminando na cidade de Grécia. O segundo mito é que a igreja foi dado por um país estrangeiro e foi concebido como um presente da Grécia para a Europa, e foi erroneamente enviado para a Grécia, em Costa Rica. Obviamente estas são apenas lendas. A verdade é que a importação, transporte e construção de igreja é, em grande parte, devido ao trabalho e sacrifício dos camponeses agricultores na cidade da Grécia, que fez um grande esforço econômico para pagar o templo. A comunidade local tico aqui é muito amigável e entusiasticamente recebendo visitantes em suas casas em seus corações. Em todos os lugares nesta região que eu vi, eu vi enorme réplica de carros com rodas impulsionados por cavalos, que antes eram usados para transportar os grãos de café e outros produtos.
Eles são brilhantes e belamente pintados com um estilo costarriquenho. Em alguns lugares, vi apenas as rodas dos carros, mas, uma vez, foram belamente pintadas na concepção tradicional. Com qualquer viagem, os organizadores asseguram levam os visitantes para fazer compras. Paramos em desses lugares e as mulheres correram para a loja para comprar alguma coisa, enquanto a maioria dos homens estávamos esdiados. Pelo menos eu fiz. De qualquer forma, é bom ver artesanato lindamente pintadas que representam a cultura de Costa Rica. Estes são lugares agradáveis para parar, para comprar algumas lembranças a um preço muito razoável. Depois de vários avisos, as mulheres voltaram e continuaram a viagem. Como era a hora do almoço, paramos em um restaurante bem desenhado. A comida era muito boa e o ambiente era muito relaxante. Flores e árvores bonitas eram abundantes e tive a chance de relaxar. Depois do almoço, fomos para o Hotel Spa de Águas Termais de Valdir. Está localizado no coração de Costa Rica, na base do vulcão Arenal. Quando chegamos lá, estava chovendo, mas como de costume, é a chuva bem forte e vai muito rápido também. Desde a Costa Rica é lar de 5 vulcões ativos. Fontes termais vulcânicas são uma atração popular. Embora existam piscinas termais em diferentes áreas em todo o país, a maioria é mais conhecida e estão localizadas na região de La Fortuna Arenal, perto do vulcão Arenal. Existem várias instalações similares na área do vulcão Arenal, mas este é o centro de fontes termais de maior expansão de todos. Este é o lugar para fugir com a família. Nos ofereceu 25 piscinas quentes termomineral que fluem naturalmente a partir da base do vulcão. Estas águas medicinais são certificadas pelo Laboratório Nacional de Águas do Governo da Costa Rica. Você pode desfrutar da piscina de diferentes temperaturas, de 93 a 152 Fahrenheit, uma combinação que é apropriada para todos os tipos de hóspedes. A água mineralizada e aquecida geotermal é inicialmente alimento pela água de chuva, que escoa para a terra através de falhas e fraturas. Como ela viaja em direção à terra, torna-se objeto de aumento da energia de calor geotérmico natural e exposição a gases em uma grande variedade de minerais, as jazidas de rochas minerais. A água absorve primeiro minerais através da lixiviação. Então, aquecida pela fonte de calor geotérmico, retorna para a superfície da Terra. Esta é a definição de filtração de água termal, e o mais popular na Costa Rica. As principais fontes termais das aquecidas de água mineral geotérmica, onde a atividade vulcânica direta desempenha um papel muito maior no processo de formação de molas de papel quente. Uma das distinções físicas fundamentais entre a filtração e a principal água termal é o conteúdo mineral e gás de água, como o radônio e bromênio. As águas termais primárias são muitas vezes alimentadas por câmaras magmáticas. Existem quilômetros abaixo da superfície da Terra, bem como em regiões vulcânicas ativas. Estas águas naturais têm vários benefícios para a saúde, tanto física como quimicamente, devido à temperatura e minerais orgânicos. Quando submersa na água, a temperatura do corpo aumenta a eliminação de germes e vírus. Isso ajuda a aumentar a circulação sanguínea, eliminando toxinas através de oxigenação. Estas águas curativas reduzem a pressão sobre as articulações e músculos, criando uma sensação de relaxamento e também ajuda a digestão, estimulando o nosso metabolismo. Há caminhos sinuosos entre piscinas grandes e pequenas, quentes e frias. Às vezes, uma piscina de água fria fica ao lado de uma piscina de água quente, permitindo que os visitantes enfriar ou aquecer como quiserem. Na verdade, sua temperatura central foi então
aumentada de cerca de 20 minutos em água quente. Por isso, fomos informados de que estávamos um pouco sobre as piscinas frias durante a nossa visita. O resort em si é muito bem conservado, limpo e impressionante. Há até mesmo um jacuzzi gigante, escorregas de água, uma grande diversão, mas infelizmente elas foram fechadas no dia que eu estava lá. Algumas piscinas são muito grandes e têm cachoeiras, frutas frescas, slides, bares de piscina, etc. Existem algumas trilhas que ligam piscinas limpas que vão por entre as árvores. Este é um ótimo lugar para ir para relaxar e descontrair após um longo dia de caminhadas e passeios. O buffet de jantar foi ótimo, com uma variedade de sobremesas. Definitivamente um dever ir aqui se você estiver visitando o vulcão. Eles têm armários e podem ser mudados por toalhas secas por milhares. Viajantes de toda parte vêm ver o vulcão Arenal. É uma erupção e também ficar para as águas termais relaxantes. Se você está se perguntando a que tão perto da cidade é o vulcão, diria que está muito próximo. O complexo tem na base do vulcão Arenal. Embora as fontes termais de Valdí são seguras fora o perigo zona do vulcão Arenal, conforme estabelecido pelo Programa Nacional de Prevenção dos Riscos e da Comissão de Emergência para o Projeto de Lei 2001, oferecendo vistas espetaculares sobre o vulcão em si. Uma visita às fontes termais Valdí oferece aos hóspedes uma experiência que é relaxante e energizante, calmante e estimulante. Depois de uma experiência de spa relaxante para inspirá-lo na floresta, fontes termais de Valdí são uma mistura perfeita de águas termais naturais, complementando com um resort relaxante. O que você faz lá? Não muito. Não me malinterprete. A experiência é muito gratificante, mas não é muito a ser feito. Visitantes sentar-se em piscina com água termal, aproveitando o relaxamento. Cada mola é quente, é uma variedade de piscinas para sentar-se. Os visitantes são livres para vagar as molas pulando na piscina para piscina em seu tempo livre. Além disso, a experiência de águas termais cobra um pouco mais. Na verdade, francamente, forçando os viajantes para sentar-se e não fazer absolutamente nada. Algo que a maioria das pessoas não tem tempo durante sua rotina diária. Que em parte da razão pela qual visitas nas fontes termais são um deleite para aquelas férias tão desejadas. Então, se você decidiu ter uma férias relaxantes na bela Costa Rica, fabuloso! Qual melhor maneira de obter alguns bem merecido descanso e rejuvenescimento por mergulhar as fontes termais a temperaturas terapêuticas cronometradas por um vulcão? Parece exótico, não? Confia em mim, que se sente melhor do que parece. Se possível, nenhuma das minhas viagens é completa sem um dia de pesca. Pesca esportiva na Costa Rica oferece uma gama de expressões que motiva as pessoas que procuram emoções selvagens. As águas do Oceano Pacífico na Costa Rica são famosas por ter um registro de captura de peixes grandes como alulhões, marlim, dourado, mahi-mahi, caranhá, gacho de espadarte e atum de barbatana amarela. Pescadores deliciam-se com a diversidade de pesca no alto mar e maravilham-se com a seleção de espécies pequenas de pesca também. Costa Rica tem 7 províncias e a província de Guanacaste é o melhor para pesca em alto mar. Essa é a razão por que eu já tinha planeado retorno aos Estados Unidos da Libéria, que tem um voo direto de casa. Não pude ir a Cucubaía, Brasilito Bay ou Baía de Tamarindo. Escolhi ficar na Praia do Cuco. Adorei minha estadia no Cuco Palms Resort.
que está no centro da cidade. É uma propriedade de hotel dos Estados Unidos que também tem um ótimo restaurante. Esta região é conhecida por muitos como um paraíso natural no mundo, devido ao seu clima ameno, vegetação exuberante e reservas naturais. Isso permite ver paisagens com perfeita harmonia entre a vida terrestre e aquática. Neste curto tempo, todos os mapas de águas profundas foram totalmente tomados. No entanto, encontrei um pequeno barco que poderia fazer uma pesca pequena. Unimos-nos e eu pegava uma campana de peces e uma cabala. Em seguida, eles pararão em um lugar onde muitos barcos foram ocupados pegando peixes pequenos. Apanhei 22 peixes pequenas, mas eu fiquei entediado em 15 minutos e voltou. No caminho de volta para o mar, era muito difícil e como não estávamos perto, o barco indo a uma velocidade muito alta, a viagem tornou-se um pesadelo. Ela tinha certeza que o capitão sabia o que estava fazendo, mas para a próxima hora senti-me muito inseguro. Durante o voo de volta para casa de janela, ele não deixou de admirar a beleza da paisagem da Costa Rica. Ela estava voltando para casa com lembranças inesquecíveis de Costa Rica e seu povo. Quando o avião quase atravessou o Mar do Caribe, meus olhos estavam grudados na bela ilha de Caimã. Consiste de 3 ilhas. As 3 ilhas oferecem mergulho e as Ilhas Caimã são o lar de vários locais de mergulho, onde os turistas podem nadar com as raias. Estas ilhas eram tão bonitas lá cima. Meu sangue começou a ferver e mesmo antes de que pudesse terminar minha viagem para Costa Rica, eu comecei a planejar minha próxima viagem. Até então, como dizem em Costa Rica, pura vida.